Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito das Obrigações. Já caminhando para encerrarmos uma das mais importantes obrigações, que é a obrigação solidária. Vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre a solidariedade passiva, muito comum, muito usada nos dias de hoje. Antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário, me diga aí o que você tem achado das nossas aulas. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Vamos lá? Então vale lembrar que a obrigação solidária é aquela em que, ou por força da lei, ou pela própria vontade das partes, havendo uma multiplicidade de devedores, esses devedores, eles se colocam em posição em frente ao credor como se fosse um devedor único, sendo responsável então pelo total da obrigação. Então terá o devedor solidário a obrigação de pagar por toda a prestação, se o credor assim o desejar. E depois, somente então, surgirá para ele o direito de regresso em face dos outros devedores solidários. E é isso que a gente vai falar nas nossas próximas aulas. Aqui, nesta aula, a gente ainda vai analisar, a gente ainda vai estar analisando acerca dos efeitos que existem entre devedores e credor. Então, nós ainda estamos falando do aspecto interno, né? Desculpa, do aspecto externo. Lembra que nós falamos sobre isso, né? Então, no aspecto externo, a gente está falando, então, da multiplicidade dos devedores e da presença ainda do credor. Depois, nós vamos analisar o aspecto interno, que é quando surgem, então, as obrigações recíprocas ali entre os próprios devedores, decorrentes daquela característica da corresponsabilidade que existe entre esses devedores. Bom, então, a gente sabe que o devedor solidário, ele pode ser obrigado a pagar a prestação e a pagá-la por inteiro. Então, acionado pelo credor, mesmo que existam outros devedores, esse devedor, ele deve, para se exonerar daquela obrigação, para que haja a quitação total daquela obrigação, ele deve então efetuar o pagamento integral do preço. Agora, vamos imaginar que esse devedor ou ele está ali meio desavisado, né? De repente vem e fala, não, vou pagar só a minha cota parte, o que não existe na solidariedade passiva, pelo menos no aspecto externo, ou ele talvez não tenha toda a obrigação e ele queira aí demonstrar boa fé e tentar minimizar as consequências decorrentes do inadimplemento. E aí ele resolva fazer então um pagamento parcial. Então, a obrigação ela consiste em pagar R$ 150, vem um dos devedores solidários e efetua o pagamento de R$ 30. Então, nós estamos diante de um pagamento parcial. Na verdade, a gente nem poderia falar pagamento, porque a gente vai estudar que pagamento é o cumprimento integral da obrigação, assim como assumida. Então, se nós não temos esse cumprimento da obrigação integral, não haveria pagamento. Porém, nós chamamos, então, esse cumprimento parcial, então, de pagamento parcial, como está descrito lá no artigo 277. Havendo, então, o pagamento parcial, o que vai acontecer neste caso? Vai haver somente a redução dessa prestação, vai haver simplesmente a redução do montante. Então, todos aqui continuam sendo devedores, mesmo aquele que pagou os R$ 30, só que agora eles continuam sendo devedores do valor de R$ 120. Então, mesmo que talvez aquele que pagou os R$ 30 tenha pago além da sua cota parte, vale lembrar que no aspecto externo, quando a gente ainda tem a presença do credor, não há, nesse caso, exoneração do devedor solidário, porque para o credor pouco importa qual a cota parte do devedor solidário. Então, há uma redução da prestação, era 150, agora é 120,
mas continua o credor podendo exigir dos demais devedores todo o montante restante, todo o valor restante, ou seja, todos os R$ 120. Então, ele pode exigir todos os R$ 120 deste, ou todos os R$ 120 desse, ou todos os R$ 120 deste aqui. Tudo bem? Bom, um outro aspecto, então, dessa relação externa, né, entre devedores e entre credor, é a previsão que o Código Civil faz acerca da remissão. A gente já falou da remissão aqui quando a gente falou da solidariedade ativa. Nós vimos que lá na solidariedade ativa, quando eu tenho vários credores, se um credor sozinho remitir a dívida do devedor, ou seja, perdoar a dívida do devedor, ele perdoa e perdoa tudo. Então, se um dos credores solidários sozinho perdoa a dívida do devedor, ele não está perdoando só a sua cota parte, ele está perdoando a dívida toda. Aqui na solidariedade passiva é diferente. Por quê? Porque aqui a gente sabe que remissão, perdão, é um ato de iniciativa do credor. Essa remissão ela pode ser uma remissão a todos. Então, se o credor vem e diz, olha, devedores solidários, estou perdoando a dívida de R$ 150. O que isso significa? Ninguém mais deve nada para o credor. Extinta está a obrigação. Agora, o 277, ele vai prever a situação em que esse devedor, ele vem aí, remita a dívida apenas de um dos devedores solidários. Quando ele promove essa remissão a um dos devedores solidários ou a somente um dos devedores solidários, ele não está remitindo tudo. Para ele remitir tudo, o ato que declara essa remissão tem que ser em favor de todos os devedores solidários. Se a declaração dele, se a manifestação da vontade dele é uma manifestação dirigida a somente um dos devedores solidários, significa que esse credor ele está remitindo somente a cota parte desse devedor solidário. Então, se aqui a obrigação era de pagar R$ 150 e ele remitiu a dívida de um, os outros dois permanecem, continuam sendo devedores solidários. Só que a dívida que era de R$ 150, se a gente levar em conta aquele princípio da presunção das cotas, se a cota parte, então, ali daquele devedor remitido era R$ 50, a dívida agora passa a ser de R$ 100. Então, ele remitiu a dívida de um, presume-se que as cotas são idênticas, se a prestação era R$ 150 para 3, remitida a dívida de um, então sai esse devedor solidário e sai a cota parte com ele. Então, o que era R$ 150 passa a ser R$ 100. Esse credor continua sendo credor desses devedores que continuam sendo devedores solidários, mas agora do valor de R$ 100. Pode esse credor exigir tanto desse devedor quanto desse devedor o valor total de R$ 100. O que ele não pode é continuar exigindo o valor originário de R$ 150 se ele mesmo promoveu a remissão da dívida. Bom, o artigo 278 do Código Civil, ele vai tratar daquela circunstância em que entre o instante da formação da relação obrigacional e o instante do cumprimento dessa obrigação, possa haver uma nova tratativa modificando algumas cláusulas ou algumas condições desse contrato. É comum, né? Então, às vezes eu formo uma relação obrigacional, convenciono algumas obrigações iniciais, mas no meio do caminho algumas dificuldades surgem, então eu preciso às vezes, então ali discernir alguns aspectos que se enquadrem melhor na minha condição atual. Isso é possível sempre
que haja ali, né, acordo, sempre que haja consentimento, tanto dos devedores quanto dos credores. Agora, quando a gente fala de obrigação solidária, a gente tem que entender então que essa obrigação ela surgiu, ela nasceu da manifestação da vontade, nesse caso aqui, de 4 pessoas diferentes. Então, eles só se tornaram devedores solidários porque eles manifestaram a vontade nesse sentido. Então, eles se obrigaram, lembra que eu disse para vocês, se não for pela lei, é pela vontade das partes, eles se obrigaram aqui que cada um deles poderia ser obrigado a pagar e a pagar tudo em relação ao credor. Então, esse credor pode exigir total de R$150 de qualquer um desses devedores solidários. Agora, o que pode acontecer no meio do caminho? Lembra? Entre o instante da formação e o cumprimento da obrigação. Pode acontecer que, de repente, um desses devedores solidários passe por alguma dificuldade e procure o credor para ali, né, de repente, ajustar ou tratar de alguma circunstância que esteja, né, dificultando o cumprimento dessa obrigação. Se esse devedor procura o credor sozinho e ele estabelece uma cláusula que seja mais gravosa, por exemplo, ele aumenta a taxa de juros, ele aumenta a taxa da multa, a porcentagem da multa, ele diminui, né, o prazo para pagamento da obrigação. Se de alguma forma ele contempla um acordo com o credor, mas um acordo que acabar agravando a situação dos devedores, essa cláusula adicional, essa condição adicional, ela só incide em face daquele que a convencionou, daquele que participou diretamente com o credor na modificação dessa cláusula. Essa cláusula adicional, ela não pode prejudicar os demais devedores solidários, mesmo sendo solidários, mesmo sendo obrigados a pagar pela prestação por inteiro, eles não podem sofrer uma dificuldade mais gravosa na relação obrigacional se assim não consentiram. Então, se houve aumento da taxa de juros, esse aumento não incide sobre eles se eles não participaram desse novo acordo. Se houve uma modificação na forma do pagamento e isso é prejudicial, isso não pode então alcançar esses demais devedores, a não ser que eles tenham consentido diretamente. Bom, aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque eu não posso confundir remissão da dívida com renúncia da solidariedade. A remissão da dívida é o perdão da dívida. Você me deve e eu digo, não precisa pagar mais. Ok, extinta está a obrigação. Agora, existe, pelo artigo 282 do Código Civil, a possibilidade de que, uma vez que a solidariedade ela é instituída, e a gente sabe que a solidariedade ela só é instituída para favorecer o credor, é um benefício para o credor, uma vez que essa solidariedade ela é instituída, ela só deixa de existir se pela própria vontade do credor ela for então renunciada. Então, se o credor tem esse benefício, ele pode renunciar a esse benefício. Mas o que prevê o artigo 282 é que o credor vai dizer assim, olha, devedor, você não é mais devedor solidário, mas você continua sendo devedor. Então, se há o ato da renúncia, eu estou renunciando ao efeito da solidariedade e não estou renunciando à dívida, não estou perdoando a dívida. Então, o que é a renúncia à solidariedade? É quando esse credor estabeleceu uma relação obrigacional em que esses devedores são devedores solidários,
podendo exigir de cada um deles o montante da obrigação. Só que no meio do caminho, o credor vem e diz assim: olha, devedor, você que era devedor solidário, não precisa mais ser devedor solidário. O que esse credor está dizendo para esse devedor? Ele está dizendo para esse devedor aqui que ele não precisa e não será mais obrigado a pagar o montante da obrigação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, solidários serão só os outros devedores. Deles eu ainda posso exigir o montante da obrigação. Agora, de você que eu renunciei à solidariedade, eu só vou poder exigir a sua cota parte. Então, continua esse devedor aqui obrigado, continua sendo devedor, não houve remissão, houve renúncia à solidariedade. Só que dele o credor só vai poder exigir a sua cota parte. Dos demais devedores, que continuam sendo devedores solidários, ele pode exigir tudo, mas esse tudo também sofre uma redução. Que redução? Eu destaco a cota parte desse devedor solidário. Então, desse devedor que não é mais solidário. Desses daqui, eu posso continuar exigindo tudo deste ou tudo deste. Porém, há aqui o desconto da cota parte do devedor que foi favorecido com a renúncia à solidariedade. Então, eu posso exigir desse todos os R$100 ou eu posso exigir desse todos os R$100. Desse daqui, eu só posso exigir a sua cota parte. Bom, e para fechar a nossa aula de hoje, essa nossa penúltima aula da solidariedade passiva, nós temos que falar sobre o artigo 279 do Código Civil, que vai tratar então acerca do perecimento, né, do descumprimento da obrigação, porque ela se tornou impossível. Por isso, o exemplo aqui, para que haja perecimento, porque a gente sabe que dinheiro não perece, então para que seja possível a gente visualizar essa situação, eu troquei aqui o objeto da obrigação por um bem indivisível, por um bem que pode ser, que pode perecer, que pode se tornar impossível. Vale lembrar que aquilo que eu tenho repetido com vocês desde o início, né? A solidariedade, ela pode ter por objeto também um objeto indivisível, tudo bem? Por quê? Porque a gente viu que se é solidário, havendo perecimento, mesmo que a coisa se transforme aqui em perdas e danos, ainda assim permanece a solidariedade. Então, se fosse lá na indivisibilidade, se há o perecimento da coisa, transformando-se em perdas e danos se paga em dinheiro e dinheiro é divisível, cada um vai ser responsável pela sua cota parte. Aqui não, olha só, aqui todos são obrigados a pagar tudo, não só porque a obrigação é solidária, mas também porque a obrigação é indivisível, não teria como entregar por partes esse objeto. Aí o objeto perece. Se o objeto perece, então a gente sabe que surgirá a obrigação de pagar o equivalente em dinheiro pela coisa que deveria ser entregue. Agora, como é que fica isso em se tratando então de solidariedade passiva? Em se tratando de solidariedade passiva, como regra geral, se aquele perecimento aconteceu por culpa dos devedores solidários, por todos os devedores solidários, nesse caso aqui, o credor ele poderá exigir o valor equivalente à coisa mais perdas e danos. De quem? De qualquer um deles. Então vamos imaginar que o carro valesse R$10.000, então o carro pereceu R$10.000, mais perdas e danos. Aqui, como não se trata de divisibilidade, como não se trata, né, não houve conversão de indivisível para divisível. Na verdade, nós estamos dentro da solidariedade passiva.
Então, mesmo que haja esse perecimento, mesmo que haja a transformação de um objeto indivisível em divisível, aqui não se transforma em cota parte. Por quê? Porque se trata de solidariedade. Então, nesse caso, pereceu, o objeto valia 10 mil reais, mais perdas e danos. Eu posso exigir ou tudo desse devedor, ou 10 mil reais desse devedor, ou 10 mil reais desse devedor. Continua a solidariedade, nada muda. O que muda é só o objeto que eu vou receber, mas a forma de exigência não muda, mesmo que haja o perecimento da obrigação. Agora, eu estou ali, né, pressupondo que aquele perecimento aconteceu por culpa de todos os devedores solidários. Vamos imaginar que a culpa pelo perecimento do veículo foi só deste devedor aqui. Nesse caso, eu vou poder exigir todos os 10 mil reais mais perdas e danos dele, mas dos outros eu só vou poder exigir o valor equivalente à coisa. Ah, professora, mas como que isso acontece na prática? Na prática, você vai exigir tudo, todos os 10 mil reais mais perdas e danos. Em sede de contestação, esses devedores aqui vão provar que não tiveram culpa e que a culpa foi desse devedor. Então, eles só estariam obrigados a pagar o valor equivalente à coisa. Então, esse teria a obrigação de pagar todos os 10 mil reais, ou todos os 10 mil reais desse, ou todos os 10 mil reais desse. Agora, perdas e danos, somente esse seria obrigado a pagar, porque somente ele foi o culpado pelo perecimento da coisa. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos aqui a análise do aspecto externo, da relação que existe entre devedores solidários e credor. Na nossa próxima aula, nós vamos analisar o aspecto interno. O que acontece entre os devedores solidários quando há o pagamento da obrigação por somente um ou alguns deles. Então, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.